Boa tarde, minha galera vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Dicas do Canal Vascaíno e Nerd Vascaíno na cozinha. Eu vim falar de três assuntos, dois em relação ao Vasco e um que não é em relação ao Vasco, mas o Vasco foi citado, então eu vou trazer para os senhores. O primeiro fato, que é um fato legal, uma notícia muito boa: o Paulinho está prestes a voltar, ele vai voltar agora em novembro, na segunda quinzena de novembro. Ele deve estar liberado para treinos, a partir de 19 de novembro, o jogo do Fortaleza contra o Vasco, lá em Fortaleza. Então ele vai estar liberado para começar a jogar com o time, pode ser relacionado, mas depende da vontade da comissão técnica, de acordo com a vontade do jogador, se ele estiver sentindo a vontade para poder entrar em campo e produzir, Ele era previsto, realmente, ele teve aquela lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e ele agora voltou, ele nem estava previsto voltar nessa temporada, ele está voltando em meados de novembro. Poxa, uma notícia sensacional. O Paulinho Paula, ano passado, mostrou muito jogo, mostrou muita mobilidade, mostrou muita dinâmica no meio de campo, e é um jogador interessantíssimo, entendeu? É um reforço já para o ano que vem, assim como o volante Jair, que já teve poucas minutagens, entrou no final do jogo contra o Bahia, quando o Cuiabá jogou 20 minutos, então aos poucos vai tendo minutagem para poder, ano que vem sim, voltar com força total, ele, Paulinho Paula, entendeu? Que são jogadores muito importantes desse elenco do Vasco da Gama. A outra notícia é óbvio, o Verratti e o Hugo Moura já estarão de volta para a partida contra o Botafogo, no dia 5 de novembro, aqui no Newton Santos, no Engenhão, às 21h30. E eles voltam, provavelmente como titulares. O Verratti como titular, como centroavante, e na volância o Hugo Moura como titular também. Então os dois voltam, de suspensão automática, e estão à disposição do técnico Rafael Prava para essa partida, esse clássico no Engenhão, o clássico da paz, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. É conhecido há muito tempo como o clássico da paz. É um jogo muito legal de você ver, o Vasco perdendo, o Vasco ganhando, ou empate entre ambas as equipes. É um jogo legal de assistir. O botafoguense é um torcedor legal de resenhar, sabe? Ele tem um amor assim, incondicional, assim como o vascaíno tem um amor incondicional ao time, seja que fase for, não abandona a sua equipe, o torcedor não abandona a sua equipe, tanto de Botafogo quanto de Vasco da Gama. Então tem isso em comum. Então por isso que Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, que é esse caso agora, é o chamado clássico da paz. Eu devo estar lá, se Deus permitir, às 21h30 no Newton Santos, para assistir a mais esse Botafogo e Vasco. E a terceira notícia não é referente ao Vasco, mas o Vasco foi citado, neste tópico. Ontem o Fluminense jogou com o Grêmio, enfrentou o Grêmio no Maracanã. Foi empate esse jogo, 2-2. O Grêmio começou a vencer a partida por 1-0. O Fluminense virou para 2-1 e o Grêmio empatou o jogo próximo do fim da partida. E esse resultado causou uma comoção geral no time do Fluminense. O Felipe Melo foi expulso ainda no banco de reservas, porque optaram no pênalti, no final do jogo. O Grêmio empatou e foi trazido um corte da coletiva do presidente do Fluminense, o senhor Mário Bittencourt. Esse corte foi trazido pelo canal oficial do Fluminense no YouTube. Então estou dando crédito, desta coletiva, o corte final dessa coletiva, e que o presidente do Fluminense cita o Vasco, ainda relatando o jogo do retorno, em que o Vasco venceu por 2-0, o gol do Verratti, o primeiro gol do Verratti, que de acordo com ele, a bola bateu na mão do Verratti, foi mão, ele teve que validar o gol, o Daronco pegou, foi pro VAR, validou o gol, e ele está argumentando a respeito das câmeras do VAR. Então foi informado quando ele entrou com a CBF para reclamar com a comissão de arbitragem do campeonato. Então eles falaram que as câmeras do VAR são as mesmas de transmissão da emissora que transmite os jogos do brasileiro. E aí o presidente falou ok, então, ou seja, reclamando da arbitragem.
né? Ele reclamou do jogo do Atlético Goianiense, que a bola saiu, não saiu, né? E eu quero lembrar o senhor Mário Bittencourt, por que ele não ele se manifestou no jogo do retorno contra o Vasco da Gama, que o senhor Paulo Henrique Ganso fez o que fez, bateu, jogou a bola para o alto, jogou a bola no chão, e não foi expulso, não aconteceu nada, cartão amarelo não aconteceu nada, foi indisciplinado, teve atitudes violentas durante o jogo, e não foi admoestado em nenhum momento pela arbitragem. Eu quero saber se o senhor Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele vai falar sobre esse tipo de lance, porque ele citou o Verratti no jogo do retorno. Então cite, por gentileza, seja coerente, não seja hipócrita, cite o lance do Paulo Henrique Ganso no jogo do turno, em que ele fez acontecer no campo e não aconteceu nada com ele. Ele fez bola no chão, bateu, fez um monte de estripulias, né? E não aconteceu nada com o Paulo Henrique Ganso. Isso ele não cita. Aí ele vai citar o lance do Verratti, porque ele foi prejudicado agora, achou-se prejudicado pelo Fluminense, no jogo agora contra o Grêmio, achou prejudicado pelo Atlético Goianiense. Quantas vezes o Fluminense foi ajudado pela arbitragem? Eles não citam isso. Entendeu? Então a hipocrisia. Olha, e com tudo que eu tenho de restrição ao técnico do Vasco, o Rafael Paiva, eu não vejo o Rafael Paiva falar de arbitragem. Eu não vejo o Rafael Paiva falando de arbitragem. Eu ainda não vi o presidente Pedro Paulo citar arbitragem nas suas coletivas. Um outro jogador pode fazer uma citação breve de arbitragem, mas o treinador do Vasco e o presidente do Vasco nunca citaram a arbitragem nas suas entrevistas. Interessante isso, né? E o Vasco dioturnamente é prejudicado pela arbitragem, mas tanto o técnico do Vasco quanto o presidente do Vasco não usam esse tipo de subterfúgio para justificar um fracasso da equipe. Então, senhoras e senhores, é complicado você falar, porque a arbitragem para todos é boa ou é ruim. Dizem que todos são iguais perante, né, a comissão de arbitragem e perante a CBF, só que alguns são mais iguais do que outros, como já falei em vídeos anteriores, ok? Aqui é Ricardo Rigas, falando mais uma vez para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha e Rigas no Canal Vascaíno. Lembrando a todos que amanhã tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Maracanã, Flamengo Atlético Mineiro, às 4 da tarde. Então talvez eu venha amanhã para comentar sobre essa primeira partida, certo, senhores? Então, um bom sábado para vocês, um beijo, um abraço. O Campeonato Brasileiro tem sequência hoje, com vários jogos, tá? E depois o Vasco só joga na terça-feira, tá bom? Então, volto a me despedir. Um beijo no coração de todos vocês.